Atualmente vivemos num mundo onde não sabemos como será o dia de amanhã. Embora possa parecer que a gente viva dentro de uma estabilidade, a grande verdade é que essa estabilidade não existe. Provavelmente você notou que o nosso país e o mundo está em crise, mesmo que nós não percebamos. A fim de te mostrar uma opção diferente para ganhar dinheiro, vou falar aqui um pouco sobre o que é o freelancer, o que ele trabalha, como é que funciona, enfim. Vou te passar tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos freelancers. Em resumo, um freelancer nada mais é do que um autônomo ou um profissional liberal que ganha a vida se autoempregando em diferentes empresas, e na maioria das vezes da sua própria casa. Ou seja, ao invés de procurar um emprego para garantir um salário e passar longos períodos no transporte público, ele trabalha diretamente da sua casa de forma remota. Um freelancer pode trabalhar para ganhar uma renda extra ou até ser a própria renda principal. Isso porque, quando um freelancer encontra um trabalho, ele negocia junto com o seu contratante em quanto tempo e qual é o valor do trabalho. Assim, ele pode se organizar para fazer o trabalho durante as horas livres e entregá-lo no prazo combinado. É claro que isso pode dificultar um pouco a contratação. Se de repente o freelancer for demorar muito para entregar alguma coisa, o contratante pode não se interessar e procurar por outro profissional. De forma prática, um freelancer nada mais é que uma pessoa que vai resolver o problema do seu contratante. Então, por exemplo, se uma pessoa precisa de alguém para fazer o site da sua empresa ou para fazer a contabilidade dela, ele pode procurar na internet ou em portais por profissionais naquele perfil que possam resolver o seu problema. Então, quando ele encontrar esse profissional, eles combinam qual vai ser o prazo e quanto que vai custar esse serviço. Quando o freelancer terminar esse serviço e entregar para o contratante, e o contratante aceitar essa entrega, então finalizam-se os trabalhos ali, o contratante paga ao freelancer o valor combinado e não há mais nenhum tipo de vínculo. Essa troca pode se transformar em algo positivo para os dois lados. O contratante, por exemplo, pode perceber que ele precisa de uma pessoa full-time, ou seja, o tempo inteiro, trabalhando nessa demanda que ele tinha pego inicialmente como um freelancer. Já o freelancer pode perceber que tem uma alta demanda por esse tipo de trabalho e montar a sua própria empresa. Para ser um freelancer, não é necessário ter uma graduação ou nada do tipo. Embora possa ser um diferencial, basta que o freelancer saiba o que está fazendo e entregue um trabalho de qualidade. Existem diversas áreas de atuação para um freelancer: programação, contador, designer, redação, marketing digital, tradução, analista de mídias sociais, edição, e a lista continua indo. Existem muitas empresas que você pode atuar como um profissional autônomo, ou seja, um freelancer. Mas também existem alguns sites que reúnem pessoas que estão oferecendo serviço e pessoas que estão procurando por esses serviços. A gente vai colocar alguns exemplos aí na descrição, mas alguns deles são Workana, Freelancer.com, 99 Freelas, Upwork e assim vai. Como eu disse anteriormente, o valor do serviço é combinado entre o contratante e o freelancer. Então, o freelancer vai decidir se ele vai aceitar aquele serviço ou não por aquele preço. Não vão haver surpresas e nem desentendimentos. Assim, o freelancer pode oferecer os seus serviços pelo valor que ele quiser. Cabe ao contratante aceitar ou não. Mas é importante destacar que existem diversos freelancers no mercado. Então, se você, como um freelancer, oferecer um preço muito alto, o seu possível contratante vai procurar por outra pessoa para fazer esse mesmo serviço. Da mesma forma que se um contratante buscar um preço muito baixo, ele não vai encontrar nenhum profissional que aceite essa proposta. E, se encontrar alguém que aceite, talvez não vai ter a qualidade que ele espera. É interessante destacar que o valor ele pode ser combinado por hora ou por serviço. Então, de repente, pode ter algum serviço que vai durar X horas e por hora o freelancer cobre tantos reais. Ou que o contratante esteja procurando por um profissional que vai ficar disponível essas X horas e por cada hora ele paga um determinado valor. Se de repente for mais ou menos horas, o valor total obviamente vai mudando.
mas é mais comum e mais prático que o valor seja pago por serviço. Ou seja, quando o serviço for concluído, aquele valor fechado anteriormente vai ser pago independente de quanto tempo demorou. Como muitos freelancers trabalham sem um contrato, então surge a pergunta: é permitido por lei esse tipo de trabalho? E a resposta é sim, é permitido. E existem até algumas formas do freelancer se proteger. Como geralmente não há um contrato entre o contratante e o freelancer, então o freelancer também não tem como provar renda ou coisas do tipo. Na verdade até tem, mas é bem mais difícil conseguir isso quando não tem, por exemplo, um holerite ou coisas do tipo. E além disso, um freelancer, em geral, também não tem os direitos da CLT, porque ele não tem carteira assinada e nem nada disso. Um regime interessante é o regime do microempreendedor individual, o MEI. A ideia é que o empreendedor se cadastre nesse programa e a partir daí ele consiga emitir notas fiscais e passe a ter algumas garantias pelo governo, como por exemplo a possibilidade de se aposentar e alguns tipos de seguros. Para isso, o MEI precisa pagar uma taxa mensal ao governo para garantir que esses direitos sejam mantidos. Além disso, o MEI também precisa ganhar abaixo de um teto estabelecido. Se por um acaso ele passar disso, então ele vai ter que entrar em um outro regime do governo. E aí, o que você achou do freelancer? Você conhece algum ou você tem interesse em ser freelancer ou você já é um freelancer? Deixa aí nos comentários. Também não esquece de deixar o like no vídeo e, se possível, também compartilhar. Ah, na descrição tem alguns links bem interessantes. Um desses links, inclusive, é o artigo escrito desse vídeo. Então, é só dar uma olhada lá e dar uma olhada também nos outros links que tem coisa bem interessante. A gente se vê por lá e até a próxima.